Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a alegria de Cristo ressuscitado e os textos destes domingos nos colocam nesta realidade. Cristo ressuscitou. E estamos hoje diante de um texto muito lindo, um texto catequético, onde nos mostra São Lucas este acontecimento, ou esse ensinamento dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús que estavam muito tristes, muito abalados. Sabemos que São Lucas escreveu seu evangelho, mais ou menos nos anos 70, 80, escreve para a comunidade que estava sendo perseguida e que estavam experimentando esse sofrimento das perseguições. E esse texto, que é um texto muito lindo, bonito, que nos mostra esse Jesus Cristo ressuscitado, que anima, que incentiva a comunidade. A realidade, os discípulos de Emaús estavam muito tristes, desanimados, decepcionados, frustrados, e eles abandonam a comunidade, os outros discípulos e os apóstolos que estavam reunidos no cenáculo, porque aconteceu uma coisa muito triste. O Mestre, Jesus Cristo, eles tinham colocado toda a sua esperança, sua confiança, sua fé no Messias, e esse Messias foi crucificado, foi matado, colocado no sepulcro, no túmulo, e eles estavam muito tristes. Se diz que um deles, nós conhecemos, Cleófas, nós não sabemos se era realmente dos discípulos. Alguns falam, estudiosos da Sagrada Escritura, falam que era um casal, que era Cleófas e Maria. Nós não sabemos. O importante deste texto é o ensinamento catequético sobre a ressurreição. Os discípulos de Emaús voltavam para casa, para o povoado deles, Emaús. Até fala quantos quilômetros estava distante de Jerusalém, e o abalo tinha tomado conta deles, a tristeza, o sofrimento, o desânimo. Estavam praticamente derrotados, pois Jesus tinha morrido na cruz. Jesus se aproxima, eles estavam talvez indo devagar, voltando devagar. Jesus se aproxima dos discípulos, olha a pedagogia de nosso Deus. Jesus ressuscitado, ele se aproxima deles. Eles não tinham compreendido as Escrituras, inclusive já fala o primeiro dia da semana. Algumas mulheres já tinham tido essa experiência, tinham ido no túmulo, não encontraram Jesus Cristo. Maria Madalena, a outra Maria, tinham feito já, talvez tinham visto Cristo ressuscitado, mas eles não acreditaram, eles voltaram para a sua cidade. Jesus começa a caminhar com eles. É esse peregrino que eles comentam com ele: por acaso você, o Senhor, ou você não sabe o acontecido nos últimos dias? E começa essa narração. Aí Jesus fala para eles que são lentos em inteligência para compreender as Escrituras. Mas Jesus, no seu amor, na sua paciência, começa a explicar todas as Escrituras que falavam sobre o Messias. É interessante isso. E esse peregrino interpreta as Escrituras que falam do Messias. Eles escutam com muito interesse e o coração deles começa a mudar, começam a se animar, começam a acreditar nas Escrituras. É muito interessante, impressionante a maneira como Jesus Cristo vai falando, e eles vão dizer depois que o coração deles sentiam que ardia esse coração, porque é a palavra de Deus que muda os corações nas nossas vidas, na nossa caminhada como
discípulos de Jesus Cristo, também encontramos dificuldades. Muitas vezes ficamos abalados nas nossas famílias, a falta de paz e diálogo, às vezes, as injustiças que a gente vê no dia a dia, a falta de paz nas nossas comunidades, no nosso país, no nosso mundo, e isso vai nos abalando. Às vezes também a falta, talvez, de emprego, talvez perdeu o emprego, outras vezes o filho que se perdeu no mundo das drogas, outras vezes a falta de diálogo na família, e tudo isso vai nos abalando. E é Jesus Cristo que hoje Ele quer explicar as Escrituras para cada um de nós. E Jesus vai além. Quando chegavam no povoado, Jesus faz de conta que vai continuar para frente, vai adiante. E os discípulos, emocionados, entusiasmados, por essa maneira, esse jeito de explicar as Escrituras, falam para Jesus Cristo: fica conosco, já é tarde, fica conosco. Essa frase, nós também queremos hoje falar para Jesus, ressuscitado, que venceu a morte. Jesus que está conosco, fica conosco, porque nós precisamos do Senhor. Fica conosco nas nossas famílias, na nossa comunidade, e que possamos sentir e experimentar essa Tua presença. Fica conosco porque às vezes a escuridão, as noites traiçoeiras parece que tomam conta das nossas pessoas. Parece que às vezes não podemos enxergar nitidamente essa presença do Senhor. Fica com a juventude que precisa dessa presença de Cristo para explicar as Escrituras. E muito interessante, me chama a atenção quando Jesus aceita esse convite de ficar com os discípulos, e é no momento mais sagrado, onde partilha o pão, eles reconhecem o Mestre, o ressuscitado. Nós que estamos aqui, precisamos reconhecer Jesus Cristo quando partilhamos o pão com aquele que precisa da nossa ajuda, com aqueles mais esquecidos da sociedade, com as pessoas mais necessitadas, as pessoas pobres, que às vezes batem na porta das nossas casas. Que possamos reconhecer Jesus Cristo na Eucaristia, reconhecer Jesus Cristo que se oferece para todos nós como alimento. Quantas pessoas às vezes precisam dessa partilha do pão, precisam reconhecer Jesus Cristo na Eucaristia e pedirmos ao Senhor: Senhor, aumente a minha fé. Às vezes nós precisamos também, nós que participamos cada 8 dias das celebrações eucarísticas, precisamos que o Senhor nos sacuda essa poeira, que às vezes a gente vai acostumando e parece que a Eucaristia não nos diz mais nada, e é Jesus Cristo que se apresenta, é Jesus Cristo que está no meio de nós, Jesus Cristo que caminha conosco e que parte o pão para nós, e precisamos reconhecê-lo. A mesa é um gesto muito conhecido para os discípulos, o mesmo gesto da última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia. Os olhos se abrem e reconhecem o ressuscitado. Os nossos olhos, será que se abrem também e reconhecemos Jesus presente aqui na comunidade? Por isso que eu digo, é importante que reconheçamos Jesus Cristo presente nas nossas comunidades. Onde encontrarmos Jesus hoje em dia? Onde encontrar o ressuscitado? Na Palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Ele nos fala, Ele se dirige a cada um de nós através da Escritura, do Evangelho. Onde encontrar Jesus Cristo hoje em dia? Na partilha do pão eucarístico. Encontramos Jesus presente nos nossos irmãos quando nos pedem pão
e partilha do pão. Presente nos nossos irmãos que às vezes pedem oração, que pedem paciência de cada um de nós, que pedem uma palavra de ânimo para levantar os corações que talvez estão envolvidos na tristeza, que muitas vezes se encontram na depressão. Onde encontrar Jesus Cristo presente hoje em dia? Na comunidade. Mas encontramos Jesus presente também na juventude, que muitas vezes está pedindo socorro, está pedindo ajuda. E nossa igreja precisa se abrir e abrir as portas, e precisamos nos conscientizarmos, leigos e padres, todos nós que fazemos parte da nossa igreja, para acompanhar, para explicar as Escrituras, assim como Jesus explicou as Escrituras para os discípulos de Emaús. Peçamos hoje, nesta noite, fica conosco, Senhor, para podermos te enxergar naqueles que precisam da nossa ajuda. E na segunda leitura, aliás, a primeira leitura, a primeira comunidade do livro dos Atos dos Apóstolos, a primeira comunidade, ela se transformou pela presença do Espírito Santo e a presença de Cristo ressuscitado. E esses discípulos e apóstolos que estavam fechados, com muito medo, medrosos, aí no cenáculo, eles, quando recebem essa presença do Espírito Santo de Cristo ressuscitado, eles com essa coragem, com essa alegria, enfrentam todo tipo de dificuldades por anunciar a palavra do Senhor. Que Jesus ressuscitado, Ele nos faça sentir a sua presença e que nós façamos experiência de Cristo vivo. Que você que está hoje aqui, peça, suplique, pode pedir e gritar: Senhor, me ajude. Cristo, fique conosco, porque nós precisamos dessa tua ajuda, Senhor. Precisamos dessa luz de Cristo ressuscitado que nos explica as Escrituras e parta o pão conosco, com a gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,